Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para a nossa palestra e nesse instante, Senhor, elevamos os nossos pensamentos a Ti, Mestre amado Jesus, em gratidão pela oportunidade, ao amparo que com certeza todos nós estamos recebendo, espíritos benfeitores da caravana Frei Fabiano de Cristo estão a auxiliar a humanidade terrestre nesse momento tão necessário da transformação do nosso planeta. Sabemos que o Teu amor, Senhor, cobre a multidão dos nossos pecados, que tudo tem uma razão de ser, é necessário que aconteçam determinadas situações para que o ser humano passe a refletir sobre a vida, sobre os seus atos. É um aprendizado. Deus é soberanamente justo e bom. Está no leme e nada acontece sem a sua permissão. Então, nesse instante, pedimos força, coragem, entendimento, paciência. Dai-nos a sabedoria, Senhor, de compreender as lições que a vida está nos apresentando. E fica aqui o nosso pedido por todos aqueles que passam pelas provações mais dolorosas, os que estão desencarnando, os familiares que estão se separando de seus entes queridos, aos trabalhadores, médicos, enfermeiros. Sabemos que é uma luta diária, um momento ali de uma provação mais intensa, um aprendizado, mas todos estão no lugar certo, passando por aquilo que devem passar. É essa compreensão que nós temos que ter, se confiamos nesse Pai amoroso. Sigamos em frente, não deixemos de fazer a nossa prece, a leitura do Evangelho, porque isso nos alimenta a alma, nos conecta com o plano espiritual e é muito necessário nesse momento manter uma sintonia equilibrada, combatendo pensamentos difíceis, de desânimo, de tristeza, que tentam ali envolver os nossos pensamentos. Lembremos que ajuda não nos falta, então façamos a nossa parte, estando em prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Iniciando sempre a palestra, primeira parte com o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Hoje vamos ler um item do capítulo 24, Buscai e achareis. Nesse capítulo ele também coloca o ajuda-te e o céu te ajudará. Para hoje eu escolhi o item 6, onde ele fala: olhai as aves do céu. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam.
mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Portanto, vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com um destes. Pois se ao feno do campo que hoje é, e amanhã lançado ao forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Isso está em Mateus, né? Essa passagem ali é uma bela comparação que Jesus nos deixou. Quando ele fala, né? Não queirás entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traços consomem, mas entesourai para vós tesouros no céu. Lendo com atenção esse texto todo, escrito aí por Mateus, interpretando segundo os ensinos de Jesus, né? Podemos perceber que ele apenas combate as preocupações exageradas dos homens em relação às coisas materiais. O problema está na valorização do supérfluo. O homem não se contenta, né, na simples satisfação das necessidades materiais. Infelizmente, sua busca pelo material é sempre muito grande, é insaciável, não tem fim. Pior ainda, quando para satisfazer as necessidades ali do supérfluo, ele deixa, né, ele gasta sua energia toda, sua inteligência na obtenção de bens materiais e esquece de cuidar dos bens espirituais. Infelizmente, esse é o grande panorama em geral do ser humano. Deixar bem claro que nosso Mestre Jesus, ele não condena as preocupações humanas, não é, na satisfação dessas necessidades. Ele apenas recomenda: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele nos lembra quanto à valorização dos bens espirituais, que são o trabalho, o viver na solidariedade, na generosidade, na caridade, no pensar também nas necessidades dos outros. Esse é o erro. Nós somos muito egoístas, queremos o ter só para nós, e não é esse o objetivo.
dos bens materiais. Já falamos em outro capítulo que nada nos pertence, tudo é um empréstimo. Essa questão de determinada encarnação, virmos com uma condição material, não é só para o nosso próprio uso, e sim para que a gente reparta, que geremos emprego, que compartilharmos, né, com os nossos irmãos de caminhada. Então, isso é um tesouro espiritual, né? Quando eu me dedico, quando eu divido aquilo que eu tenho, quando eu me preocupo com o próximo que anda ao meu lado. Quem busca o reino de Deus, no esforço de desenvolver suas qualificações nobres, por certo saberá satisfazer suas necessidades materiais, com o seu trabalho, com confiança em Deus, que sabe que o homem precisa satisfazer essas necessidades, tendo-lhe dado condições e capacidades de atendê-las. Porém, sem prejuízo de ninguém, fazendo do que seria seu supérfluo a satisfação de necessidade dos outros, contentando-se com o necessário para a sua vida no ambiente em que viver. Então, quando nós acreditamos em Deus, acreditamos que somos espíritos em evolução, estamos aqui por um tempo só encarnados e que nada nos pertence, que tudo foi dado por acréscimo da misericórdia e bondade de Deus, e que o certo é eu usufruir, sim, posso usufruir daquilo que eu estou conseguindo com trabalho, com muito esforço, mas que eu devo também me preocupar com os outros mais necessitados, né? E dividir e ajudar. Esse é o caminho. Por quê? Viver também despreocupado das necessidades materiais, esperando que Deus as supra, seria desprezar os dons espirituais que o homem traz em si. Né? O homem é um ser inteligente, capaz de realizar e desenvolver muitas coisas importantes aí para o progresso do planeta. Então, não seria condizente também viver ali totalmente alienado, sem lutar, sem trabalhar. As conquistas materiais das suas necessidades são importantes, né? E isso faz parte para que ele se transforme de um espírito simples, ignorante, para um espírito puro. Há que haver todo esse aprendizado na parte intelectual e moral. Aquele que está buscando o reino de Deus e sua justiça, ele vai se esforçar por atender a essas necessidades, para estar em melhores condições de satisfazer as necessidades espirituais, que vão ser a sua prioridade, enquanto precisar viver em um mundo material como este. Ele vai entender que tudo que é material, que atende às necessidades materiais, deve ser usado em benefício do espírito imortal, no seu desenvolvimento, que o levará a ser perfeito e feliz. A frase que ele fala ali no texto, porque onde está o seu tesouro, aí também o vosso coração. Essa frase é bastante elucidativa em relação ao que é valorizado pelo homem, elucidando que tudo que lhe é mais precioso na sua busca de felicidade, de prazer, reflete as suas características espirituais. Assim, pelo que valoriza no seu viver, demonstra o homem seu grau evolutivo, de mais ou menos materialidade, de mais ou menos espiritualidade. E isso é um bom indício para o conhecimento de si mesmo, né? Sem o qual o progresso individual não será feito de forma consciente, racional,
pela vontade de progredir. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio. E por isso que a espiritualidade sempre nos dá esse conselho. Conhece-te a ti mesmo. Eu tenho que observar, né, como andam essas questões em minha personalidade, né? Eu estou mais espiritualizado ou me ligo mais às questões materiais? É hora de observar e de começar as mudanças, porque o caminho da evolução é o caminho de sermos mais espirituais, né? Colocar em prática tudo aquilo que vai fazer com que eu me desapegue, que eu me liberte, que eu me preocupe com o sofrimento do outro, que eu reparta aquilo que eu tenho. Outra frase muito importante desse trechinho, né? Ao dia basta sua própria aflição. Porque nós somos tão ansiosos, né? Nós sofremos por antecedência, por várias coisas e muitas vezes nem vai acontecer. Então, aqui está um conselho profundo, inteligente, né? Não temos que ficar aflitos, sofrendo por uma situação que pode nem acontecer. O nome disso tudo é ansiedade, né? Que é um mal aqui do século. Muitas pessoas sofrendo dessa ansiedade, dessa aflição intensa que acaba desequilibrando. Ele não quer pregar a imprevidência quanto ao dia de amanhã, né? Mas ele nos alerta a considerar-se que o viver se faz em uma sucessão de dia após dia. O esforço de viver bem no cumprimento dos deveres materiais e espirituais do dia de hoje já é um preparo para o dia de amanhã. Então, o dia mais importante, o momento mais importante para nós é o hoje, o agora. O que passou, ficou para trás. E o futuro, como diziam as nossas avós, né? A Deus pertence. E o amanhã vai depender do que eu fizer hoje. Então, vamos viver um dia de cada vez, o dia de hoje. Esse é o momento mais importante. O que eu posso fazer hoje para ser feliz, para poder estar com aqueles que eu amo, para fazer algo de bom para o próximo? É o hoje. Lembre-se, hoje é o dia mais importante. Desse modo, viver bem, com bom senso. O momento atual é preparar-se para os dias que virão, não havendo, então, necessidade de preocupação com o amanhã, e sim com o dia de hoje, com o aqui e o agora. Né? Essa é a maneira de viver bem, sempre com muito bom senso. Quem assim o faz, percebe que o viver se torna mais fácil, podendo-se enfrentar as vicissitudes, as dificuldades com mais equilíbrio e serenidade, com mais confiança em Deus e em si mesmo. Allan Kardec faz algumas considerações sobre a necessidade do viver-se na fraternidade e na solidariedade. E ele termina dizendo assim: não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade, se elas não estiverem no coração do homem. O egoísmo as asfixiará sempre. O caminho é fazê-las ali penetrar. É a tarefa do Espiritismo, da terceira revelação, e dos verdadeiros espíritas, que as devem vivenciar nas atitudes, nos comportamentos e nas ações. Então fica a reflexão dessa noite. Combater, né? Nós temos o tempo todo que combater em nós
o orgulho, a vaidade, o egoísmo e tantos outros sentimentos, né, que trazemos. E esses sentimentos, eles só irão desaparecendo, sendo eliminados do nosso coração, se nós começarmos a reforma para o bem, buscando a verdade que liberta. Então, lembremos da frase do Mestre Jesus em João, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Jesus abençoe e fortaleça nossa disposição para o entendimento e a resignação daquilo que não podemos modificar ainda. Boa noite a todos. Hoje, como nosso tema de estudo, eu trouxe uma passagem aqui do livro Liberta-te do Mal, psicografado pelo Divaldo, por Joana de Ângeles. No capítulo 23, Desafios Existenciais. Tá? É importante a gente sempre comentar referente a isso, sobre a importância desses desafios na nossa caminhada. A importância da vida, a importância das oportunidades, para que a gente possa olhar as situações de dois vértices, dois ângulos diferentes, ok? Então vamos dar início. Desafios existenciais. A existência física no abençoado plano terrestre é um contínuo desafio, em razão das ocorrências que se tornam necessárias para a conquista dos valores ético-morais, indispensáveis ao êxito espiritual no empreendimento evolutivo. Tá? Então, são oportunidades indispensáveis, ou seja, necessárias para a nossa evolução, para as nossas melhorias, tá? Para as nossas buscas e o nosso fortalecimento íntimo. Então, é indispensável. Então, as oportunidades, por isso que tratamos muito a questão da encarnação e a vida que temos, as oportunidades, porque elas são necessárias, são indispensáveis para as nossas buscas. Ninguém reencarna sem um elevado objetivo psicológico que diga respeito ao refazimento dos caminhos antes percorridos equivocadamente, assim como dos crimes praticados pela insensatez e pelo egoísmo. Okay? Renascer no corpo somático é bênção que o Senhor a todos oferece, a fim de auxiliá-los no processo de libertação das mazelas que acompanham o espírito desde os primeiros momentos em que se lhe apresentaram a razão e o discernimento, concedendo-lhe a responsabilidade pelos atos. A questão do livre-arbítrio, tá? A responsabilidade dos atos. Livre-arbítrio das escolhas. Aqui nós temos, né, essa questão de poder escolher qual caminho seguir, as opções, e desde que nós temos, né, desde que as oportunidades nos foram concedidas, o corpo, enfim, das reencarnações, essas oportunidades visam o nosso engrandecimento. Então, tomando uma decisão ou outra, buscando um caminho aquele, sempre há um aprendizado, sempre há um refazimento, sempre há uma oportunidade para todos nós. Então, isso é muito importante, né? Essa vida que nós temos, sempre nós estamos aqui lembrando que nada é por acaso, que Deus nos concede sempre oportunidades para que possamos vencer. Okay? É natural, portanto, que mesmo nas existências muito bem planejadas no mais além, ocorram surpresas perturbadoras, não poucas vezes causando inquietação e graves sofrimentos. Aqui é um amigo querido que, sem motivo aparente, transformou-se em adversário ferrenho. Noutra circunstância é um ser amado, em que a confiança era uma rocha, que se afastou do convívio.
apresentando explicações esdrúxulas e inverídicas, como a habitual frase, o amor acabou-se, como se esse fosse um líquido a se derramar do seu vasilhame até o esvaziamento. Mais adiante é a enfermidade inesperada, produzindo desconforto e insegurança, quando a saúde se fazia mais necessária. Noutras vezes, são as dificuldades econômicas gerando aflições sem nome, perseguições inclementes, semeando discórdias e impedimentos ao avanço, surgindo agressões de todo porte magoando o cerne do ser, em forma de inquietações íntimas ou resumar de conflitos emocionais que geram angústia e desencanto. Então, na nossa encarnação, nós passamos por várias situações. Tá? Falamos muito anteriormente sobre a questão da felicidade, da construção da felicidade, que a vida, que essa etapa que nós estamos passando é uma oportunidade dessa construção, e todos os momentos que temos, né, todas as situações que passamos também faz parte dessa construção na busca da melhoria. Quando buscamos superar uma situação, quando não nos entregamos, quando queremos que algo bom aconteça conosco e trabalhamos incessantemente para que essas melhorias ocorram na nossa caminhada, sempre lembrando que tudo depende de Deus, tá? Mas façamos sempre a nossa parte, que é muito importante. Então, ao longo dessa vida, ao longo da nossa encarnação, somos tomados ali por mais variadas situações, sejam elas positivas ou não, mas todas visam o que? A nossa melhoria, o nosso engrandecimento, ok? Então, se passamos por uma dificuldade com algum amigo, enfim, alguma situação dessas que nós acabamos de relatar, referente ao trem, por que não praticar o perdão? Por que não olhar de uma outra forma aquele que está agindo, enfim, contra nós, a nosso favor? Tentar seguir aquilo que Jesus que nos falou, se colocar no lugar do outro, saber que o outro também tem problemas assim como nós. Mas o que nos cabe é buscar o perdão, é buscar a fé, buscar renovar as nossas esperanças, enfim. Então, por trás de todas as situações sempre há um aprendizado, tá? Seja uma renovação, um fortalecimento íntimo, uma busca, tá? Uma nova oportunidade de conhecimento, tá? Que isso engrandece a nossa verdadeira propriedade, que é aquilo que vai estar sempre conosco, que não vai se perder, que são o equilíbrio, que representam o equilíbrio dos sentimentos, que isso é muito importante. Então, a vida nos oferece diversas oportunidades, visando sempre o nosso bem. Estes desafios, no entanto, têm grande valor na transformação moral do ser humano, se lhes aprouver administrar todas as dificuldades, compreendendo que tudo quanto lhe acontece é portador de uma razão, que mesmo ignorada tem significados justos, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento espiritual, tá? Que já comentamos. Fosse diferente a existência qual uma linha reta, e as pessoas seriam tomadas pelo tédio, pelo desinteresse em favor do seu progresso, desestimulando-as do esforço, tá? Isso é muito importante. Então, se tivéssemos uma vida e tudo fosse sempre da mesma forma, se viéssemos aqui já predestinados a passar por tudo, se não tivéssemos o livre-arbítrio, o direito das escolhas, seríamos tomados pelo tédio, pelo desinteresse, em favor do progresso, do seu progresso, de cada um, né? O progresso de cada um de nós, desestimulando-as do esforço para galgar outros patamares intelecto-morais, que facultam a perfeita compreensão dos elevados objetivos libertadores. Então, se tivéssemos essa passagem, viéssemos aqui com tudo já predestinado, não precisássemos frequentar a escola, por exemplo, não precisássemos nos esforçar nos aprendizados, não precisássemos buscar algo, galgar as melhorias que nós gostaríamos que acontecesse na nossa vida através do direito de escolhermos aquilo que queremos, pergunta que se faz a cada um de nós aí: como seriam nossas vidas? Okay? Para que se alcance o acume de um monte é necessário vencer, etapa a etapa, as escarpas e os impedimentos.
os abismos que se abrem sob os pés e se adaptar à atmosfera rarefeita, de modo a se beneficiar das bênçãos das alturas. O esforço, às vezes, consagrado é compensado pela beleza da paisagem, pelo bem-estar que toma conta do vitorioso. Tá? Então o esforço, a superação é contemplado pela sensação agradável que traz aquele que busca algo incessantemente e se esforça nessas buscas para conquistar. Tá? Já nos perguntamos, uma reflexão para cada um de nós, como nos sentimos quando passamos por alguma situação na nossa caminhada difícil e ali naquele momento buscamos nos esforçar para superar elas. Depois que passa aquela tempestade, que com certeza passa, como nos sentimos em relação àquilo, olhando todo esse caminho que percorremos? Faz uma pergunta aí para nós. Pela alegria de se haver alcançado a meta que se propuseram. De igual maneira é a caminhada pelas tortuosas veredas oferecidas pela reencarnação. Não se trata, porém, de uma experiência que somente pode ser vencida pelos privilegiados, tá? Mas que se encontra ao alcance de todos aqueles que compreendem os significados da realidade e as diferenças entre a ilusão da posse e do prazer em relação à alegria legítima de viver. Tá? Então, essa oportunidade é dada a todos nós que aqui estamos vivendo, tendo essa oportunidade da encarnação, da criação, de buscar as melhorias. Tá? Desde que galgamos, procuramos isso naqueles valores legítimos, galgados no bem, naquelas conquistas verdadeiras para cada um de nós. Tá? Nós sentimos aquela sensação íntima agradável. Tornaram-se imprescindíveis nesta época moderna do turismo, em nome do refazimento de forças, do descanso das atividades habituais, da cultura e da convivência com outras pessoas, com os seus hábitos, suas conquistas, suas realizações, a necessidade de viagens, a conquista de prazeres, os jogos da ilusão. Então é como se fosse uma busca incessante por aquilo que muitas vezes acaba não nos preenchendo. Mas não é que não devemos fazer uma viagem, o texto não nos diz isso, não devemos ter aqueles momentos agradáveis. Tá? Nós devemos viver verdadeiramente cada situação que acontece na nossa caminhada. Tá? Seja uma viagem que é muito importante para o refazimento, mas estar ali vivenciando, compartilhando junto daqueles que são nossos queridos, na nossa família, enfim. Mas viver, compreender, buscar o sentido de cada situação que está acontecendo na nossa caminhada. Seja um momento bom, seja um momento de dificuldade que também é bom e nos ensina muito. Tá? Não necessariamente estamos aqui todos para sofrer, ao contrário, estamos aqui para construir a nossa felicidade. Mas o que é importante e o que tem um significado é a nossa vida e todos os momentos que vivemos, que são importantes. Okay? Nada obstante, não poucas vezes, essas excursões prazerosas transformam-se em verdadeiros pesadelos, desgastes orgânicos e emocionais, desequilíbrios de vária ordem. Quando, no entanto, tem-se consciência dos objetivos existenciais. Consciência dos objetivos existenciais. Essa é uma pergunta que todos nós deveríamos nos fazer. Por que aqui estamos? Por que é tão importante essa caminhada? Por que é tão importante a família que está ao nosso redor? Tá? E aí com certeza veremos que estamos ali compartilhando com pessoas, com irmãos que têm um laço, um vínculo conosco. Muitas vezes temos a oportunidade de melhorar, de ampliar, de fortalecer esses laços, esses vínculos, ou já temos uma afinidade com as pessoas, mas tudo isso é muito importante. A nossa vida, por que a nossa vida é tão importante? Que Deus nos concedeu essa oportunidade, ok? Então, quando esses objetivos existenciais eles são bem analisados, buscados, enfim, através das reflexões
que a doutrina sempre nos convida, né? A questão de refletirmos sobre a nossa caminhada, não simplesmente ligarmos o automático e vivemos naquela rotina de loucuras, né, do nosso trabalho, que é importante também, mas é aquele momento nosso, é aquele momento onde eu posso fazer algo verdadeiramente por mim, saber que, poxa, o que está acontecendo na minha vida? O que eu posso melhorar? O que está bom? O que eu posso trabalhar? Sem culpas, mas com o amor, né? Buscando o amor para conosco mesmo. Okay? Então, quando temos essa consciência dos nossos objetivos essenciais, a alegria e o bem-estar apresentam-se a miúde nas pequenas ocorrências do dia a dia. E mesmo quando alguém prefere espairecimento, férias e viagens, a programação é enriquecida de valores outros que não produzem desperdício de forças nem desconforto. Então, é muito importante também, tá? Então é buscarmos viver os nossos momentos verdadeiramente. Okay? Os prazeres são também necessários ao equilíbrio humano, tanto quanto a tristeza momentânea que conduz à reflexão ante os acontecimentos, inesperados e afligentes, mas sobretudo a alegria de viver e de poder desenvolver os valores espirituais adormecidos, mesmo que sob as injunções dos martelos do sofrimento. Tá? Então, que nem eu falei, os prazeres eles são importantes, uma viagem com a família, enfim, um passeio, isso é muito importante na nossa caminhada, assim como outros momentos que a vida ali nos apresenta. Tudo é uma construção, contribui muito para a busca dos nossos valores. Tá? De pôr ali, de repente, algo que esteja adormecido em nós, uma superação, ou um carinho, enfim, um desenvolvimento do amor, uma fé, uma esperança, uma busca pela melhoria, nossa boa vontade, tá? Muitas vezes acabamos ali até nos surpreendendo, tá? Com certas atitudes que até então não tínhamos, mas que isso é perfeitamente aceitável, pois estamos aqui todos para buscar, né, esse equilíbrio, buscar que coisas boas aconteçam na nossa caminhada, enfim, atitudes, ações, ok? Mas tudo com muita tranquilidade. Diante de quaisquer desafios, permanece tranquilo e confiante, persistindo nos teus objetivos elevados, sem pensar que te encontras desamparado ou esquecido da divina providência. Tá? Então isso é muito importante, jamais estamos desamparados. Todos nós temos o auxílio para essa caminhada que estamos passando. Okay? A pedra que rola ao sabor da correnteza arredonda-se, tornando-se mais fácil de ser conduzida. Então é como se tivesse duas pedras ásperas pontiagudas. Então vamos imaginar um rio, um riacho. Então elas vão se lapidando, tá? Elas vão se chocando. E aquelas pontas elas vão sendo aparadas e ela vai tendo um outro formato, tá? Então isso a gente pode trazer para a nossa caminhada, para a nossa vida. Tá? Às vezes chegamos aqui de uma forma e a vida nos oferece a oportunidade para que possamos sair de outra forma. De igual maneira, o Espírito retifica as dificuldades morais que são os compromissos não atendidos e os erros cometidos ao sabor dos golpes sofridos durante o curso existencial. Então, nós sabemos das reencarnações, que a doutrina nos ensina, e muitas situações que hoje estamos vivenciando é uma forma de resgatarmos os débitos de um passado, né, as provas, né, de pormos à prova os ensinamentos que tivemos ao longo dessa caminhada, tá? Então por isso que na nossa vida muitas situações acontecem, tá? Mas não como castigo, e sim como oportunidades de superação, oportunidade de buscarmos o bem, oportunidade de termos um pouco mais de equilíbrio nos nossos sentimentos, nas nossas ações, em quem realmente somos, ok? Então, por isso que elas são muito importantes. Tá? Mantém-te desse modo otimista quando visitado por quaisquer desafios que te pareçam demasiados fortes, porque somos amparados, não estamos sós nessa caminhada. Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas e todos os amigos, né, espirituais, estão sempre nos
encorajando a seguir adiante. E o mais importante de tudo é que Deus nos concedeu essa oportunidade, porque Ele acredita em nós, que nós possamos vencer, buscando a melhor maneira de administrá-los. Estagnação de qualquer natureza é síndrome de morte ou degeneração. Então é quando ficarmos estagnados, pararmos, enfim, isso representa algo, se nós nos mantivermos ali em cima do muro, enfim. Então isso é um perigo aí que nós devemos refletir sobre essas situações. Avança, portanto, alegre pelas excelentes oportunidades de aprendizagem durante o carreiro carnal, durante a vida carnal. Ninguém alcança a plenitude sem o contributo da lapidação moral proposta pelos soberanos códigos da justiça divina, a fim de que o espírito alcance seu estado de plenitude. Sempre que te vejas a braços com dificuldades e desafios, pensa que estás sendo homenageado pela vida, a fim de alcançares a libertação que te aguarda. Nunca te permitas a revolta ou a agressividade por estares visitado pelo sofrimento, sem o qual não lograrias atingir as estrelas. Quando vires alguém em triunfo, consideras que o seu júbilo é resultante de lutas e de renúncias, de dedicação e de trabalho. Nada existe gratuito e especial nas determinações divinas. Há benefício de alguns indivíduos em detrimento de outros, ou seja, todos teremos oportunidades. Estamos aqui para evoluirmos, temos essas oportunidades visando nossa evolução, nossa melhoria como ser. Tá? Então, almejamos uma felicidade, então essa felicidade é uma construção. Okay? A bonança sempre chega, porém, depois de passada a tormenta. De igual maneira, ocorrem as conquistas do ser humano, entre umas e outras tempestades, que são os desafios de toda a ordem, propicitórios ao seu desenvolvimento. Nunca vos deixarei a sós. Nunca vos deixarei a sós, exclamou o amigo incomparável, demonstrando o seu amor pelas suas criaturas. Nos disse Jesus, que jamais nos abandonaria. Ele é o nosso amigo de todas as horas. Então, olha o amparo. Jesus nos disse que estará conosco até os fins dos tempos. Não duvideis jamais da sua presença ao seu lado, mesmo que na circunstância aflitiva tenha dificuldade em percebê-la. Persevera abraçado aos teus deveres. Então, persevera abraçado aos teus deveres, pois jamais estaremos sós. Tá? Então, fica aí uma mensagem de acalanto, que da mesma forma que temos muitas situações, muitas dificuldades na nossa caminhada, se olharmos de uma outra forma, veremos quanto somos amados, amparados, e temos as condições de passar por as situações, tá? Que jamais teremos que carregar um fardo maior do que aquele que tenhamos condições. Ok, meus amigos? Então, vamos nos manter firmes em nossos propósitos, buscando viver cada etapa da nossa encarnação, trazendo um sentido para a nossa vida, sabendo o porquê aquilo acontece, né? Sabendo o porquê eu estou vivendo um momento, mas que aquele momento vai me trazer algo de bom, dependendo da forma que eu passar pela situação, e que há muito amor a nos envolver, para que a gente possa seguir adiante sempre. Ok? Então, desejo a todos uma ótima noite, e que Deus ampare a todos nós, que tenhamos força e coragem para seguir a nossa caminhada carnal, que é uma bênção para cada um de nós. Então vamos nos despedir com uma prece de gratidão ao Pai por tudo que nos oferece, pelo infinito amor e misericórdia, e nossas vibrações de amor
pelo nosso querido planeta que nos acolheu e por todos nós que aqui estamos ligados a este planeta, encarnados e desencarnados, que possamos ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir e tirar os ensinamentos necessários às nossas buscas. Que a Tua vontade, Pai, se faça presente em nossos dias agora e para todo sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Frei Fabiano. Obrigado, queridos irmãos, que estão sempre a velar por cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que julgamos ser nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações e em novos erros. Livrai-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.